A paz do Senhor. Explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Gênesis capítulo 17. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abrão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: Eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e a eles a terra onde você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes e eu serei o Deus deles. Deus continuou: Você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e os seus descendentes para sempre. Pela aliança que estou fazendo com você e com os seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante, vocês circuncidarão todos os meninos 8 dias depois de nascidos, e também os escravos que nascerem nas casas de vocês, e os que forem comprados de estrangeiros. Tanto uns como outros deverão ser circuncidados sem falta. Esse será um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. Depois Deus disse a Abrão: De hoje em diante, não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Abrão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim: Por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com os seus 90 anos, poderá ter um filho? Então Abraão disse a Deus o seguinte: Quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Mas Deus respondeu: O que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Mas a minha aliança eu manterei com Isaque, o seu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época no ano que vem. Quando acabou de falar com Abraão, Deus subiu e o deixou. Naquele mesmo dia, Abraão fez como Deus havia mandado. Ele circuncidou seu filho Ismael e todos os outros homens da sua casa, incluindo os escravos nascidos na sua casa e os que tinham sido comprados de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e o seu filho Ismael tinha 13. Os dois foram circuncidados no mesmo dia, e foram circuncidados também todos os escravos de Abraão, tanto os nascidos na sua casa, como os que tinham sido comprados de estrangeiros. Então, nós vamos ver o seguinte: essa circuncisão lá na frente, no livro de Atos, ela começa a gerar uma heresia. Por quê? Depois que Jesus nasce, ele deixa novas regras. Por isso eu não chamo de Velho Testamento, eu chamo de Primeiro Testamento, que foi o Testamento de Deus, e Segundo Testamento, o Testamento de Jesus Cristo. Então, no Testamento de Jesus Cristo, ele acaba com algumas coisas.
Por exemplo, eu vou apresentar uma criança no templo. É pecado? Não. É correto? Sim. Por quê? É um costume muito bom. Os evangélicos, eles não batizam crianças com menos de 12 anos de idade, salvo algumas exceções. Porque a criança, até certo ponto, enquanto ela não conhece o bem e o mal, como a Bíblia diz, não tome por inocente aquele que faz xixi no muro. Tá certo? Então, se uma criança de 5 anos faz xixi no muro, ela sabe o que é errado e o que é certo. Então ela é digna de punição. Mas uma criança de 5 anos que faz as coisas sem saber o que está fazendo, não é digna de punição porque há o tempo da inocência. Então essa circuncisão lá na frente vai gerar o quê? Uma heresia. Não, não precisa mais fazer isso. Não, mas Deus ordenou. Sim, Deus ordenou, mas a coisa que agora mudou, estamos vivendo no tempo de Jesus, no tempo da graça. Mas não é porque nós estamos no tempo da graça que a gente pode fazer o que quer. Muito cuidado, tá certo? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, Deus apareceu para Abraão aqui e ele faz uma aliança. Tem um detalhe que eu gostaria de ver, que agora já me passou, porque eu li todo o texto. Quando Deus promete algo para nós, a gente não tem que duvidar. Apesar da situação ser extrema, ser confusa, no caso de Abraão, que tinha 90 anos aqui, como pode um homem de 100 anos? Mas é Deus que está falando. Não existe tempo para Deus, existe o momento de Deus. E quando Ele determina que é nesse momento, não tem o que discutir. Tá certo? Capítulo 18. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre. Era a hora mais quente do dia e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés, e depois os senhores descansarão aqui embaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto, deixem que eu os sirva. E eles responderam: Está bem, nós aceitamos. Eu falei da aparição de Jesus. Essa aparição de Jesus é uma teofania, porque ele estava materialmente, é que ele estava visível. No capítulo anterior, Deus apareceu, mas não foi em forma corpórea, foi em espírito. Tá certo? Agora aqui não. Aqui Jesus, o próprio Jesus aparece para Abraão. Isso é uma teofania. Eu expliquei no vídeo anterior como que eu vou saber que o anjo de Deus era Jesus. Em primeiro lugar, quando você o adora, então ele é o anjo do Senhor, ele é Jesus. Quando você oferece alguma coisa, você dá uma oferta para ele, ele aceita, então é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E também quando há uma operação de algum poder. Lá na frente, quando os anjos aparecem para Ló, que eles ferem de cegueira os habitantes daquela cidade, não foi Jesus, foi uma guerra, de uma certa forma, entre o bem e o mal. Tá? Porque os anjos, havia 2, um mensageiro, Ló, saia daqui, e o outro estava lá para fazer o quê? Determinar uma ação, uma proteção, para que aquelas pessoas não atacassem Ló, para que aquelas pessoas não atacassem o anjo que estava ali. Lá na frente nós vamos ver, talvez no próximo vídeo. Então, continuando. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: Depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida, ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados, que os preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali debaixo da árvore, ele mesmo subiu, serviu a comida e ficou olhando.
Então eles perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: no ano que vem eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Mas não, eu não estava rindo, disse ela. Mas o Senhor respondeu: não é verdade, você riu mesmo. Depois os visitantes se levantaram e foram para um lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma. E Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo: não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma grande nação e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Uma pausa aqui. Todas as pessoas que recebem Jesus Cristo como único, suficiente, verdadeiro Salvador e Filho de Deus Altíssimo, nós também somos filhos de Abraão. Nós também fazemos parte da nação de Abraão, filhos adotados. A igreja, como já expliquei lá no comecinho, é filho adotado de Deus, tá certo? Eu o escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam os meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Aí o Senhor disse a Abraão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Então, dois dos visitantes saíram, indo na direção de Sodoma. Porém, Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: será que vais destruir os bons junto com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vai destruir a cidade? Será que não a perdoarias por amor aos 50 bons? Não é possível que mate os bons como os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados? Não faças isso. Tu és o juiz do mundo inteiro e por isso agora agirás com justiça. O Senhor Deus respondeu: se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. Mais uma pausa. Quando Noé fez a arca, quem é que entrou? Só 8 pessoas, porque eram justas. O mundo inteiro estava injusto. O mundo inteiro hoje está injusto, mas há algumas pessoas justas. Uma grande multidão de justos ainda está no mundo. Mas o que vai acontecer lá no Apocalipse? O arrebatamento. Deus então vai retirar esses justos, assim como retirou o Noé e a sua família, assim como ele vai agora retirar Ló de Sodoma para destruir a cidade. Não tem incoerência no que está acontecendo. Deus tira Noé para mandar o dilúvio. Deus tira Ló para destruir Sodoma e Gomorra. E Deus então vai retirar a igreja do mundo para que o apocalipse possa acontecer. Ah, você fala, mas é destruição. Mas Deus está avisando. Se Deus não avisasse, mandasse as pedras sem aviso, é uma coisa. Só que Deus está avisando desde 2000 anos atrás. Então, não tem injustiça nisso. Deus está avisando. Se ele não avisasse, a coisa seria diferente. Entendeu? Abraão voltou a dizer:
Perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirás a cidade por causa dessas diferença de 5? Deus respondeu: se eu achar 45, não destruirei a cidade. Abraão continuou: e se houver somente 40 bons? Por amor a esses 40 não destruirei a cidade. Deus respondeu. Abraão disse: não fique zangado comigo, Senhor, por eu continuar a falar. E se houver só 30? Deus respondeu: se houver 30, eu perdoarei a cidade. Abraão tornou a insistir: estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor. E se houver somente 20? Por amor a esses 20 não destruirei a cidade. Deus respondeu. Finalmente Abraão disse: não fique zangado, Senhor, pois esta é a última vez que vou falar. E se houver só 10? Por causa desses 10, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão, ele foi embora e Abraão voltou para casa. Amém? Gênesis capítulo 19. Estava anoitecendo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, estou aqui para servi-los. Por favor, aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Jesus, lá na frente, ele vai dizer que pessoas, sem saberem, receberam anjos em suas casas. Até hoje é assim, né? Recebemos anjos nas nossas casas e nós nem sabemos. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem. Eles disseram: nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para a sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento, e os visitantes jantaram. Mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. Eles chamaram Ló e perguntaram: onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações com eles. Olha a podridão da cidade. Eles nem conheciam aquelas pessoas, eles nem conheciam aqueles homens e queriam fazer coisas indevidas. Vai vendo. Ló saiu para falar com os homens. Ele fechou bem a porta e disse: por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Prestem atenção. Tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui fora para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada com esses homens, pois são meus hóspedes e eu tenho o dever de protegê-los. Mas eles responderam: saia da nossa frente. E diziam uns aos outros: esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós? Depois, virando-se para Ló, disseram: pois agora vamos fazer com você pior ainda do que íamos fazer com os seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-la. Mas os visitantes pegaram Ló e o puseram para dentro de casa e fecharam a porta. Em seguida, eles fizeram com que os homens, tanto os moços como os velhos que estavam do lado de fora, ficassem cegos e assim não conseguiram encontrar a porta. Então nós temos aqui 2 anjos, um anjo que é o mensageiro e um anjo que é um arcanjo, um guerreiro. Através desse guerreiro, eles ficaram cegos e não encontraram mais a porta da casa de Ló. Então os visitantes disseram a Ló: tem mais gente sua aqui. Peguem os seus filhos, as suas filhas. Volta. Então os visitantes disseram a Ló: tem mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e outros parentes que você tiver na cidade e tire-os todos daqui, pois
nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente, e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. Ele disse: arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo: arrumem-se depressa, pegue sua mulher e as suas 2 filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló, a sua mulher e as suas filhas, e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló: agora corra e salve a sua vida, não olhe para trás, nem para este vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. Mas Ló respondeu: Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui, e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto. Deixe que eu fuja para lá, a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse: está bem, concordo. Eu não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena, e por isso ela recebeu o nome de Zoar. Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. Vê só, que foi a noite toda. Os anjos chegaram, já estava anoitecendo. Já era de manhã quando Ló chegou lá. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas 2 cidades e também todo o vale e os seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus, o Senhor. Abraão olhou na direção de Sodoma e Gomorra e todo o vale e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale, mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. Ló, sobrinho de Abraão, era uma pessoa justa, ele cresceu aprendendo as coisas de Deus. E como Provérbios diz: ensina ensina a criança o caminho que deve seguir, e depois de grande não se desviará dele. E foi o que aconteceu. Ló desde pequeno conhecia o Senhor de uma certa forma. Então quando ele apareceu: Ló, saia, ele quis agradar, ele se demorou, ele fez hora. Não tem tempo para você, Ló, vamos embora daqui. Quando Deus quer fazer as coisas conosco, temos que agir na hora certa. É Deus falar e você fazer, para que tudo te vá bem. Ló teve medo de ficar morando em Zoar, e por isso foi para as montanhas junto com as 2 filhas. Ali os 3 viveram numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse à mais nova: o nosso pai já está ficando velho, e não há nenhum outro homem nesta região. Assim não podemos casar e ter filhos, como é costume em toda parte. Venha cá, vamos dar vinho a papai até que fique bêbado. Então nós nos deitaremos com ele e assim teremos filhos dele. Naquela mesma noite, elas deram vinho ao pai, e a filha mais velha teve relações com ele. Mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã: eu dormi ontem à noite com papai. Vamos embebedá-lo de novo hoje à noite, e você vai dormir com ele. Assim, nós 2 teremos filhos com ele e conservaremos a sua descendência. Nessa noite, tornaram a dar vinho ao pai, e a filha mais nova teve relações com ele. De novo, ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Assim, as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho a quem deu o nome de Moabe. Ele foi o pai dos moabitas de hoje. De hoje até a época em que esse livro foi escrito.
A mais nova também teve um filho e pôs nele o nome de Ben-Ammi, que foi o pai dos amonitas de hoje. Estranho, né? É uma coisa estranha, mas pessoal, até aqui, de Gênesis 1 até aqui, Gênesis 19, 38, quando é que Deus falou que não era para uma filha ter relação com o pai, vice-versa, assim por diante? Não houve lei. Então, quando não há lei, não há pecado. Mas Deus registrou, porque isso não deveria acontecer. Elas deveriam pedir permissão a Deus. Senhor, não há homens aqui, mas o Senhor pode enviar maridos para nós, para que possamos dar continuidade à geração de nosso pai. Esse seria o correto. Então, Deus não abominou esse ato, porque não havia lei. Mas, ele mostra o quê? Foi uma atitude errada. Elas pensaram bem, vamos dar continuidade para o nosso pai, vamos dar descendentes para o nosso pai. O pensamento foi correto, mas a atitude não foi. Tá certo? Mas Deus não puniu, porque não havia lei. Deu para entender? Capítulo 20. Abraão saiu de Manre, foi para o sul do país de Canaã e ficou morando entre Cádiz e Sur. Mais tarde, quando estava morando em Gerar, Abraão dizia que Sara era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou que trouxessem Sara para o seu palácio. Mas de noite, num sonho, Deus apareceu a Abimeleque e disse: Você vai ser castigado com a morte, porque a mulher que mandou buscar é casada. Abimeleque ainda não havia tocado em Sara e por isso disse: Senhor, eu estou inocente. Será que vais destruir a mim e ao meu povo? O próprio Abraão disse que Sara é irmã dele e ela disse a mesma coisa. O que eu fiz foi de boa fé e não sou culpado. No sonho, Deus respondeu: Eu sei que você fez tudo de boa fé. Portanto, para que você não pecasse contra mim, eu não deixei que você tocasse nela. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará para que você não morra. Mas se a mulher não for devolvida, eu estou avisando que certamente você morrerá, você e todos os seus. Viu a diferença de Abimeleque para o faraó? O faraó não tinha conhecimento de Deus, Abimeleque já tinha, por isso que Deus falou com ele num sonho. Quando você tem conhecimento de Deus, as coisas mudam. Não é aquela coisa trágica. Deus avisa. Viu? Então ele avisou: Abimeleque, faça a coisa certa. Mas ele falou para mim. Tá, mas ela é mulher dele. Vamos, versículo 8. No dia seguinte, Abimeleque levantou-se bem cedo, chamou todos os seus servidores e lhes contou o que havia acontecido. E eles ficaram com muito medo. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e disse: Veja o que você fez, que mal eu lhe causei, para que você fizesse cair sobre mim e sobre o meu país a culpa de um pecado tão grande. Isso não é coisa que se faça. O que é que você estava pensando quando fez isso? Abraão respondeu: Eu pensei que neste lugar ninguém respeitasse a Deus e que me matariam para ficar com a minha mulher. Além disso, Sara é de fato minha irmã, mas só por parte de pai. Sendo assim, eu pude casar com ela. Quando Deus me tirou da casa de meu pai e me fez andar por terras estrangeiras, eu disse a Sara: Em todo lugar onde formos, faça-me o favor de dizer que sou seu irmão. Então Abimeleque devolveu Sara a Abraão. Além disso, lhe deu ovelhas, bois, escravos e escravas. E disse: Olha, Abraão, aí estão as minhas terras, more onde quiser. E Abimeleque disse a Sara o seguinte: Estou dando ao seu irmão 11,5 kg de prata, para que os que estão com você saibam que você está inocente. Assim todos saberão que você não fez nada de errado. Por causa do que tinha acontecido com Sara, a mulher de Abraão, o Senhor Deus havia feito com que nenhuma das mulheres do palácio de Abimeleque pudesse ter filhos. Aí Abraão orou em favor de Abimeleque, e Deus o curou. E também curou a mulher dele e as suas escravas, e assim puderam ter filhos novamente. Viu? Não foi uma coisa trágica, não foi uma praga, não foi uma doença. Apenas Deus falou: vocês não poderão ter filhos.
eu impeço como vou dizer, a geração de vocês. Vocês não geram. Amém? Viu a diferença de quem serve e de quem não serve a Deus? Deus abençoe.